Muito bom, rapaziada. Sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Lenda em Movimento. Bom, nós terminamos a temporada de resultados no canal e nós vamos, sem mais delongas, fazer aqui o terceiro vídeo de da carteira lendária. Então, para quem não sabe, eu tenho uma carteira. Ela não é uma carteira teórica, tá? Eu estou fazendo aportes nela de verdade. E aqui vamos, sem mais delongas, para a tela do nosso computador, onde nós temos aqui como que funciona, tá? Trimestralmente, eu tenho avaliado todas essas empresas. Então, eu tenho acompanhado essas empresas. Se você me perguntar de qualquer uma dessas empresas, eu sei mais ou menos o que aconteceu no ano passado inteiro. Nós começamos esse trabalho no primeiro trimestre de 2025. Então, o que foi acontecendo? Vou abrir aqui o meu canal no YouTube para vocês olharem uma coisa. No primeiro trimestre, olha só, eram 12 empresas na nossa carteira. Então eu já tinha ali uma escolha pública de 12 empresas, mas eu ainda não tinha aporte. O que eu estava fazendo na minha vida pessoal? Eu estava resolvendo tretas, estava resolvendo problemas e construí ao longo do ano uma reserva de emergência do qual eu me sentisse seguro para conseguir fazer aportes. Mas não deixei de acompanhar as empresas que eu já sabia que eu seria sócio. Daí no segundo trimestre, olha só o que aconteceu. 2 empresas foram adicionadas. Então passamos a acompanhar 14 empresas. Daí no terceiro trimestre de 2025 nós adicionamos uma empresa, que foi a 3tentos, e no quarto trimestre de 2025 nós adicionamos mais uma empresa, que foi a TOTS. Então, atualmente, a nossa carteira, mesmo que ela seja teórica no sentido de nem todas temos aportes ainda, mas nós temos 16 empresas, do qual 3 estamos aportando. Então, qual que é o conceito? Nós estamos aportando em uma empresa por mês. Por que isso? Porque eu não quero ficar dividindo o meu aporte entre 16 ativos. Vai quebrar demais o meu aporte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reunir um aporte mensal em cada empresa e, à medida que o tempo for passando, eu vou diversificando a carteira, como é o que está acontecendo, e nós iremos ter aqui o comportamento de, o dia que nós fecharmos a nossa carteira, nós vamos aportar somente nelas, vamos continuar monitorando o mercado como nós sempre fazemos, para ver se adicionamos uma ou mais empresas, mas se não tiver nenhuma empresa do nosso agrado, a gente vai começar a aportar na que estiver mais para trás. Então, por isso, a ferramenta do Fundamentei. E agora eu posso explicar para vocês por que do Fundamentei. De acompanhar em quais empresas eu vou aportar no Fundamentei. Primeiro, eu preciso tirar o olhinho aqui. Eu tenho um patrimônio atual na bolsa de 4.678, que está distribuído em 16 ativos e 13 setores diferentes. Então, a ferramenta do Fundamentei, ela me permite dar pesos diferentes para os ativos, caso eu queira. Então, vamos supor que eu gostasse muito de TOTS, ou eu gostasse de menos de TOTS, então eu gostasse mais. Então, se eu quiser dar um peso 3 aqui, ela vai representar 3 vezes o que um ativo normal teria. E aqui já mudaria automaticamente. Então, na verdade, eu quero dar peso igual para todos. Eu ainda não tenho a pretensão de dar pesos diferentes para ativos, mas se, por exemplo, eu ver que a empresa tem um pouco mais de risco, eu deixo ela com peso 1 e jogo as outras para peso 2. Então essa fica com menos relevância na carteira. Ainda teria ela dentro da carteira, mas ela teria aí um valor menor de exposição do patrimônio. Então, qual que é o plano, tá? O plano é terminar esse aporte. Então, praticamente em 1 ano e meio, nós teríamos aqui o nosso aporte concluído. Então, esse é o primeiro ano de investimentos, onde nós estamos acumulando patrimônio à medida que o tempo vai passando. Nós já fizemos aporte em 3 empresas e o objetivo desse vídeo é te mostrar qual foi a empresa que eu incluí na carteira, onde, para quem já me acompanha, já sabe que eu fiz o primeiro aporte em BB Seguridade, lá em janeiro. Em fevereiro eu fiz o aporte em Vivara, que é o segundo vídeo que está disponível no canal. E em terceiro lugar, nós
fizemos um aporte em Porto Seguro, tá? Então nós fizemos um aporte com 31 ações compradas de Porto Seguro e isso nos deixou aqui com 4.678. Aqui o Fundamentei, ele não mostra quanto eu tenho de preço médio. Eu gosto dessa ferramenta porque você bate o olho e fala, olha, eu tenho que aportar agora em, por exemplo, o Grupo Mateus, em Bradesco, eu tenho que aportar nas empresas. Então pensa isso aqui tudo preenchido com todas as quantidades preenchidas, então ele vai fazer a, a distribuição e eu vou fazer o controle de tipo, olha, eu tenho que aportar nessa porque ela foi a que mais caiu nesse mês. Então, melhorando, corrigindo muito entre aspas o preço médio para baixo, aproveitando o tal do desconto que o Luiz Barsi tanto fala e melhorando o preço médio porque os fundamentos da empresa, e é isso que a bolsa é, a bolsa ela é um grande disponibilizador de ativos, do qual o preço varia diariamente e é sensível a eventos que muitas das vezes nem vai influenciar tanto assim o dia a dia da empresa. Então, o preço varia para baixo e você entra com o seu aporte e fala, olha, eu vou comprar essa empresa porque ela variou para baixo, mas o fundamento não mudou. Então, fizemos o aporte aqui em Porto Seguro. Nós atualmente temos 156 ações sobre a nossa tutela. Nós temos 22 ações da Fleury e 7 do Grupo Mateus. Esses foram aportes que eu fiz lá no ano passado. Fleury, por exemplo, eu sou sócio da empresa desde abril do ano passado. Então, pode-se dizer que eu vou fazer um ano de investidor em ações, propriamente dito, de forma fidedigna, mas não com aportes regulares. Então eu comecei com um projeto de aportes regulares neste ano, onde nós fazemos aqui essa série do canal, onde nós mostramos a nossa carteira. Então, agora eu estou habilitado a ir para o... outra coisa muito legal aqui é que você consegue fazer uma gestão, inclusive, de empresas de fora. Então, vamos supor que você tivesse aí Google, né? Você poderia incluir essa empresa, por exemplo, e aí ela estaria dentro do mesmo bolo aqui, tá? E aí ele iria considerar a cotação do dólar atual e o quanto você teria aqui é a fração, né? Quanto você teria da empresa Google, né? Que é o Alphabet. Eu não tenho ainda empresas de lá de fora, esse é um projeto do futuro ainda. Então, à medida que a gente fechar a nossa carteira aqui dentro do Brasil, nós vamos consolidar 2, 3 anos de aporte e aí nós vamos passar a investir nas empresas lá de fora, onde o mercado ele é muito robusto, né? Então, enfim. Vamos então para o investidor 10. Aqui está a minha carteira. Essa é a conta do Lenda em Movimento. Lembrando que não é uma carteira teórica, tá? Que é uma carteira de fato que eu estou aportando. Eu posso até abrir qualquer dia com vocês o meu saldo lá na B3, né? Não tem problema nenhum, tá? Bom, nós temos aqui uma carteira que está se comportando nesse mês muito para baixo. Então, as empresas estão variando com o seu preço para baixo. E aqui tem um ensinamento valioso, tá? Você vai ver isso daqui na sua carreira de investidor várias vezes. E como o grande Luiz Barsi fala, você não perdeu dinheiro ainda se você não vender a ação. Então, eu quero dar um exemplo aqui de Vivara, por exemplo. Vivara é uma empresa que já está na minha carteira, então eu posso dar o exemplo dela porque eu sou sócio da empresa. Então, Vivara não perdeu fundamento, é uma empresa super sólida ainda, mas a cotação tem variado para baixo. Olha só, teve um pico de 35 aqui no dia 12 de dezembro de 25 e agora está R$ 25. Então, variou R$ 10 para baixo. Mas o que aconteceu na ação com a empresa de lá para cá? Nada demais. A empresa continua gerando valor, continua, né? Se você quer ver o vídeo de Vivara, é só você vir aqui, ó. Foi o último vídeo que saiu do canal, foi a última empresa que divulgou o seu balanço e ela ganhou market share, ela conseguiu fazer com que as suas receitas viessem maiores, no ajustado o lucro veio bom,
No contábil não veio bom, mas isso não é muito problema, né? A empresa teve ajustes de não recorrentes aqui nesse trimestre. Então, a empresa com operação super sólida, tá? Conseguiu abrir novas unidades, não tem dívida, empresa super tranquila. Só que na cotação por lucro, olha a oportunidade. Na cotação por lucro, a gente não vê ainda a empresa seguindo a, a sua cotação ainda já está seguindo, né, de forma propriamente dito, mas ainda não está no valor justo que deveria, né? Então, segundo o lucro líquido, a empresa deveria valer R$ 30 e não os seus 25 que está valendo hoje. E é interessante mostrar isso para vocês, porque tem momentos que a empresa vai estar um pouco mais cara mesmo. Então, olha a oportunidade aqui em 24, né? R$ 18 e agora já está 25. Então, você precisa ter paciência. Você não pode ser um cara afobado. Aliás, o Vivara é um IPO recente, né? Então, eu acho que é um IPO recente. Vamos ver aqui no máximo. A IPO recente, aí 2020 aqui, ó, 2019 começou a ser negociada. Então, você precisa ter, de fato, muita paciência. Olha só quanto a empresa caiu aqui na pandemia, né? E a empresa já bateu 35. Então, você precisa ser acostumado a essas volatilidades aqui que o mercado acompanha, tá? Então, eu não estou preocupado com o ganho de capital que está negativo nesse mês. Não estou preocupado com a variação de rentabilidade que está vindo para baixo, a variação da carteira que está variando para baixo. Não estou preocupado com isso, tá? Não fiquem preocupados com isso. Então, o ganho de capital está negativo em R$ 324. Aqui vocês conseguem ver que o meu preço médio para Porto Seguro foi 51 e agora está 47. BB Seguridade é uma que se recuperou bastante, né? Teve um valor de dividendo aqui que foi pago e foi descontado da cotação, 36,40 de preço médio, agora é 34,09. Vivara 28,10, 25,59. Fleury R$ 12,14, provavelmente deve ser uma das assim, se voltasse a menos de 12, é com certeza aporte, tá? É com certeza aporte. Então vamos tentar segurar ao máximo aqui Fleury e Grupo Mateus com um preço médio de 5,63, 4,15. Provavelmente vai ser um dos meus próximos aportes. Bom, então é isso, é a composição da minha carteira. Nós tivemos aqui, vocês gostam de ver, né, os proventos, né? Vamos ver aqui a evolução dos proventos. Nós temos aqui uma média de R$ 10 por mês nos últimos 12 meses, muito impulsionada por BB Seguridade, que teve dividendo pago aqui no dia 2 de março, onde nós já reaportamos. Isso é importante falar. Eu incluí junto no bolo do meu aporte e fiz aqui o aporte quase que todo, né? Eu tirei só o meu dízimo e entreguei o valor lá e já aportei, né? Então, o que eu fiz? Então, o patrimônio está variando para cima. Então, nosso aporte continua sendo muito relevante para nossa carteira ainda, né? Aqui está um pouco de como funciona a divisão, né? Então, Porto Seguro está com 31%, BB Seguridade está com 30%. Mas essas porcentagens, elas vão caindo à medida que eu vou aportando nas outras empresas, né? Então, ainda é uma carteira concentrada nesses ativos, mas nós vamos ter aqui um trabalho ao longo desse ano de construir, de terminar de construir a carteira, tá? Bom, a rentabilidade, né? Então a rentabilidade tem caído mesmo, então ao longo desse mês. Aqui eu terminei em fevereiro com quase 40% de rentabilidade e agora tá para 26%. Não estou preocupado com isso aqui ainda. Meu foco é o longo prazo, longuíssimo prazo, né? E aqui os lançamentos, né? Só para você ver que o lançamento desse mês, ó, foi um pouquinho maior. Então eu costumo colocar cerca de 1.500, 1.500 e alguma coisa. Então já foi para 1.611 o aporte desse mês em Porto Seguro. Não tem nenhuma venda, não vai ter nenhuma venda. E aqui as compras que foram feitas já ao longo do mês. Sempre no primeiro dia, tá? Então, cai meu pagamento, eu já faço o aporte, já separo o meu dízimo lá e já faço o aporte. Então, são coisas que eu estou tornando religião
como se fosse uma religião, mas tô tornando rotina aqui em casa. Bom, é isso, tá? É um vídeo super curto, é isso. Eu não tenho nenhum ensinamento, além do ensinamento que eu já mostrei pra vocês da variação negativa. Cara, vamos olhar para Porto Seguro, talvez Porto Seguro tenha mais ensinamento do que Vivara, né? Vivara é uma empresa de IPO recente. Talvez na Porto Seguro a gente tenha um ensinamento com a cotação para vocês entenderem que, pô, você precisa ter paciência com cotação, não tem jeito. Então, a cotação tá variando um pouquinho para baixo, pico aqui no dia 4 de julho de 56, desde então agora tá 48. Na cotação por lucro tá aqui perseguindo, né? Mas aqui é interessante olhar, ó. Ó, vamos pegar aqui, vamos supor que você fosse sócio desde 2020. Teria comprado a R$ 20 a empresa. E aí, o lucro até deu uma variada um pouco para baixo aqui por causa da pandemia, né? Então, a cotação variou para baixo também um pouquinho. Depois voltou ao mesmo patamar. E aí, de 2022 para frente, a empresa conseguiu alavancar o seu lucro e conseguiu alavancar os seus negócios, né? Então, o lucro disparou para 2 bilhões e 300, a cotação foi para 26. Então, lembra, você tinha lá um preço médio de 19, 18 reais. Já está tendo ganho de capital aqui. 2024, ela teve o lucro para 2 bilhões e 600 e a cotação está em 34. Então, olha só, o preço médio está lá em 18 ainda. E aqui, 25, 3 bilhões e meio de lucro líquido, cotação a 48 reais. Então, você que tinha um preço médio lá de 18 reais, 20 reais, você já mais que dobrou o seu capital em 3 anos. Então, você precisa ter paciência, tá? Volatilidade vai acontecer e no método de aporte que a gente faz e que a gente recomenda, que é o Dollar Cost Average. Então, você tem aqui nas playlists do canal um pouco do porquê seguir essa metodologia. Você tem aqui em estudos de caso, por exemplo, porque você deveria fazer o Dollar Cost Average, o DCA, né? E não se preocupar aqui em... assim, você tem que se preocupar com os fundamentos da companhia, não com a cotação. Então, mesmo que esteja aqui com a rentabilidade para baixo, variação para baixo, não se preocupe com isso. O tempo sempre está ao seu favor. É o tempo e aporte. São essas duas coisas, tá ok? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Tava devendo, né? Bom, fica tarde assim nesses meses de trimestre, porque os resultados vão saindo e a gente vai trabalhando, né? Então, essa próxima semana é a semana que a gente respira. Voltamos para essa rotina de resultados do primeiro trimestre só em maio. Então, nós temos aí um mês de onde possivelmente nós vamos continuar. Aí deixa eu até apresentar de novo. Nós vamos continuar com a nossa avaliação de empresas, onde nós vamos respeitar o ranking do Fundamentei, tá? Então, tem empresas aqui no ranking que estão no top 10, e foi por isso que eu até avaliei TOTS, que não estão na nossa carteira. Então, a próxima a ser avaliada, por exemplo, vai ser PetroRio, mas eu me lembro de ter prometido para um inscrito que eu iria avaliar a EZTEC. EZTEC não é uma empresa que é bem avaliada aqui no site do Fundamentei, tem 70º, acho que é assim que fala, né? 72º lugar. Empresa da construção civil aí, a EZTEC. Eu ainda não conheço a empresa, não sei como funciona, né? Aqui máximo de 34 e agora tá 13, né? Então teve variação aqui do lucro para baixo, provavelmente, né? Mais ou menos isso, 102 milhões. Depois volta para 246, tá um lucro líquido muito volátil, né? Mas de qualquer forma a gente vai avaliar a empresa. Nós vamos dar uma olhada na apresentação institucional, vamos dar uma olhada no histórico. E aí eu volto com esse plano aqui, provavelmente na outra semana, de avaliar as empresas, tá? PetroRio, eu não sei se eu vou me tornar um sócio, mas vamos ver. É uma empresa um pouco mais complicada de entender, mas é uma empresa super interessante. E nós temos aqui Caixa Seguridade, que nós podemos avaliar, Equatorial, Unifique, BTG Pactual, o Lavi aqui da construção civil, por aí vai.
Então nós temos muitas análises para fazer ainda e nós vamos com esse plano, tá ok? Então é isso. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esse é o canal Lenda em Movimento. Se inscreve no canal e comenta aí o que você está achando da nossa carteira. Tá gostando? Eu tô tentando mostrar aqui um skin the game com relação aos aportes e com relação à construção de carteira. Espero que vocês estejam gostando disso e até o próximo carteira lendária que vai vir ao ar no mês que vem, onde nós vamos concentrar o aporte e qual será a nossa próxima empresa, né? Vamos lá. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!